E aí, essa galera, estamos de volta com mais uma edição, essa de número 04 do podcast Minutos Finais. A mais nova opção do torcedor paraibano, dos desportistas do estado, para ouvir um conteúdo qualificado, um conteúdo informativo, com muita opinião também, nesse projeto que a gente está retomando após 4 anos. Era VTcast, alguns podem lembrar, e agora estamos com essa nova roupagem, Minutos Finais. É sempre bom fazer esse destaque, porque o saudoso VTcast, foi no saudoso VTcast que a gente começou essa ideia. No programa dessa semana, temos pautas bem variadas. Copa do Brasil e, mais uma vez, Botafogo e Campinense, atuais campeão e vice do Campeonato Paraibano, como representantes do estado no maior torneio regional. Temos também, ainda envolvendo os protagonistas das últimas 8 edições do Campeonato Paraibano, o Belo e a Raposa, e a discussão sobre seus programas de sócio-torcedor. Por fim, a gente vai abordar também o clássico dos maiorais da terça-feira, dia 17, o primeiro amistoso oficial de pré-temporada do 13 e do Campinense. Um amistoso que vai servir para quê? Para Oliveira Canindé e Celso Teixeira testarem realmente seus times, ou para as diretorias de Galo e Raposa arrecadarem e conseguirem, com o dinheiro da bilheteria, livrar um pouco do sufoco que os dois times de Campina Grande estão passando nesse final e início de temporada. Mais uma vez, eu sou o Felipe Costa e estou ao lado de Elison Silva. Opa, saudações, pessoal. Pedro Alves. Um abraço aí para os ouvintes. Vamos lá, vamos conversar mais sobre o futebol paraibano. E o nosso intrépido Edgley Lemos. Fala, galera. Vamos lá. Bacana. Então, a gente começa mais uma edição, essa de número 4, do podcast Minutos Finais. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. É isso aí. Estamos de volta com a 4ª edição do podcast Minutos Finais, sua mais nova opção de conteúdo sobre o futebol paraibano, online, on demand, na hora que você quiser, de dia, de tarde, à noite. O podcast Minutos Finais já está aí caindo no gosto dos desportistas da Paraíba. E nessa semana, eu, Felipe Costa, meus companheiros Elison Silva, Pedro Alves e Edgley Lemos, temos muito assunto para tratar: Copa do Brasil, Clássico dos Maiorais, programas de sócio-torcedor de Botafogo e de Campinense, que foram os que já anunciaram seus projetos para a temporada do ano que vem. Enfim, não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai tratar desses temas, começando pela Copa do Brasil, que em 2020, mais uma vez, vai ter Botafogo e Campinense, atuais campeão e vice do Paraibano, como representantes do estado no maior torneio de clubes do futebol brasileiro. O Belo, da Maravilha do Contorno, vai para a sua 17ª Copa do Brasil, tendo conquistado seu melhor resultado há 3 temporadas, em 2016, quando alcançou as 8ª de final da competição e acabou caindo para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Já o Campinense teve sua melhor participação em 2013, ano que foi campeão do Nordeste, inclusive, que tinha, coincidentemente, Oliveira Canindé no comando rubro-negro, uma modesta segunda fase. É essa a principal campanha do Campinense na Copa do Brasil. Eu lembro que em 2013, depois de perder para o Sampaio Correia por 1-0, o Campinense foi para São Luís do Maranhão, e aí, naquele ano que até então parecia bem iluminado para o rubro-negro, em um jogo épico, com 18 cobranças de pênalti, acabou eliminando o Tubarão de São Luís, avançando para a segunda fase quando caiu para o Flamengo, perdeu no Amigão, perdeu também em Juiz de Fora. Foi essa a principal campanha do Campinense no torneio nacional.
do qual já participou 10 vezes, vai para a sua 11ª participação no ano que vem. E eu puxo o assunto chamando meu amigo Elison Silva, para a gente discutir, Elison, as chances de Campinense e de Botafogo nessa Copa do Brasil de 2020. O Campinense vai receber o Atlético Mineiro no Amigão, com o Galo das Minas Gerais jogando pelo empate para avançar, enquanto o Botafogo Futebol Clube vai até Alagoinhas, na Bahia, para enfrentar também o Atlético, né? Só que o Atlético da Bahia, o Belo jogando pelo empate, e isso se justifica pelo ranking de cada clube, que na divisão dos potes o Botafogo sempre acaba como um bom ranqueado, enfrentando equipes, digamos, de ranking inferior. Já o Campinense não sempre está pegando times da Série A. Mas quais as chances de Botafogo e de Campinense nessa Copa do Brasil 2020? Eu chamei Elson, mas se Edgley ou Pedrinho quiser interromper, fiquem à vontade. Felipe, você me chamou. Eu acho que a situação dos dois clubes é bastante distinta, né? O Botafogo entra pegando um adversário mais fraco, por mais que tenha sido semifinalista do Campeonato Baiano nessa temporada, sendo eliminado pelo time do Bahia lá no estadual. Mas vem reformulação, tem feito algumas contratações já para a próxima temporada. A principal delas é o Magno Alves, aquele mesmo experiente, ex-Fluminense Ceará, que já vai para os 42, 43 anos e vai reforçar a equipe da Bahia, e mesmo com toda a experiência, cheira até no Ceará, quando ele esteve aí na disputa nacional. Reza a lenda, viu, Alisson, que tem menos gols só do que Messi e Cristiano Ronaldo, né, em atividade. No mundo, né, em atividade, exatamente, tem essa contagem aí. Então é um jogador para do Belo ficar de olho, mas ainda assim, pela situação do ranking e pelo investimento das duas equipes, o Botafogo segue como favorito para pelo menos avançar de fase e tentar novamente, pelo menos igualar aí a campanha que fez nesse ano, quando passou por 2 fases e acabou sendo eliminado. O Botafogo, se passar, pega o Fluminense, né, do Rio de Janeiro na próxima fase, e o Campinense, por sua vez, vai pegar um adversário que vem se reformulando, o Atlético Mineiro, que não fez boa campanha na Série A na Brasileira, apesar de ter começado a competição bem, mas deve mudar bastante aqui para a próxima temporada. A gente não sabe como é que o time vai vir, mas essa questão de ser um time de Série A com um investimento bem maior do que o da equipe do Campinense, deve aproveitar aí para receber sua cota e ganhar essa grana, que vai ser muito bem-vinda para quem não tem as finanças em ordem. Mas acho que é a boca dos últimos anos. O Botafogo, pelo ranking, pelo formato da competição, entra para passar de fase, e o outro time entra para arrecadar o máximo que tem e tentar levar aí grana para os cofres, até levar um bom público para o Amigão, onde vai ser a partida do Campinense contra o Galo, para tentar ficar uma situação financeira um pouco mais cômoda para esta temporada. Você fala do Atlético Mineiro, Elson, e do planejamento financeiro do Galo de Minas Gerais para a temporada do ano que vem. Segundo o Globoesporte.com, o Atlético tem um orçamento previsto para 2020 de 20 milhões em contratações e uma previsão de tentar arrecadar 100 milhões com vendas de jogadores na temporada do ano que vem. São números, segundo o portal. E a preço de momento, Felipe, que conta com a ajuda de um investidor para tentar contratar o Jorge Sampaoli, né, treinador, já que o clube sem técnico depois da definição do Campeonato Brasileiro. Eu ia tocar nesse assunto porque, só para complementar essa questão orçamentária do Atlético Mineiro, já que a gente está comentando sobre o adversário do Campinense, esses números, essa previsão de gastar 20 milhões ano que vem em contratações, é uma previsão mais modesta do que o que o Galo das Minas Gerais gastou na temporada de 2019. Nesse aspecto do sorteio, há quem opine de que o Campinense deu azar, né? Porque pegou uma equipe de Série A que entra, obviamente, como total favorita para se classificar, porém não tem tanto apelo de público, pensando pelo lado em que o Campinense poderia pelo menos arrecadar bem em uma partida como essa de Copa do Brasil, né? Sabendo que o regulamento prevê... Será que o torcedor do Galo de Campinas vai apoiar o Galo Mineiro aí com seu rival? Eu acho que o apelo é fraquíssimo. Eu também acho.
Não, eu acho que o apelo é enorme. O que eu acho que não vai ter é a galera indo para o estádio só para torcer contra, né? Mas o outro lado de Campina Grande com certeza vai Você estar acha mais que do que nunca sendo Galo, né? você acha que o apelo de um Atlético Mineiro para atrair público é enorme? Não, não. Eu tô dizendo que o apelo do torcedor 13 anos para Ah, torcer para o sim. Atlético Mineiro vai ser enorme. Ah, Só que eu não acho que isso entendi. vai ser refletido no estádio, né? Inclusive, eu ia pontuar bem isso que o Felipe já trouxe muito bem. Para mim, esse é o pior cenário realmente de sorteio e o time, enfim, o time mais periférico, né? Como é Botafogo, 13 Campinense, poderia ter, porque o ideal, se for para pegar um time melhor ranqueado, é bom que, no caso da na Copa do Brasil especificamente, seria bom que fosse uma equipe do eixo Sudeste, Sul-Sudeste, que teria mais uma questão. Na verdade, o Atlético Mineiro é do Sudeste, mas do eixo Rio-São Paulo, né? Porque aí você consegue trazer mais gente para o estádio e fazer uma renda também a partir desse jogo. Um jogo em que o Campinense não entra como favorito, em virtude do outro time que tem, como o Felipe já também exemplificou bem aí, uma folha, um orçamento muito maior. Então, eu creio que diante dessa ideia de sorteio não foi o melhor para o Campinense. E no caso do Botafogo é o contrário, né? Ele chega como favorito, mesmo jogando fora de casa, é quem tem a obrigação de passar de fase, digamos assim. Apesar de ser longe de João Pessoa, joga pelo empate, então o Botafogo entra um pouco diferente nesse início de Copa do Brasil. Interessante, só para fechar esse raciocínio, é que na fase seguinte já inverte um pouco, né? O Botafogo, se passar de fase, pega provavelmente o Motoclube ou o Fluminense, provavelmente o Fluminense, e o Campinense, se acontece aí uma zebra de passar do Atlético Mineiro, já tem um caminho mais tranquilo que poderia ser Afogados ou Atlético Acreano. Então, quando passar de fase, a coisa poderia se inverter um pouquinho, mas é bem difícil assim a gente imaginar que o Campinense possa passar, embora seja mata-mata. Aliás, é só mata agora, né? Não é nem mais mata-mata. Eu acho que o mata dá uma condição até de numa bola vencer essa partida, embora o empate seja do Galo Mineiro. Então Ô, temos aí Pedro, essa Copa do Brasil, né? deixa eu colocar Edgley na roda, fazendo uma pergunta para ele, e só complementando um raciocínio que eu estava fazendo, o regulamento da Copa do Brasil prevê que o empate nessa primeira fase é dos visitantes, ou seja, Atlético Mineiro e Botafogo de João Pessoa jogam pelo empate, com um detalhe: como é jogo único, leva 60% da renda. Então, nesse aspecto, além de o sorteio não ter sido bom para o Campinense, desportivamente falando, e em relação ao apelo para público e arrecadação, ainda tem mais essa, né? O Atlético vai chegar no Amigão para jogar pelo empate e carregar 60% da renda além da vaga na segunda fase. Mas Edgley Agora, Lemos. Felipe, só para pontuar e provocar um pouco, né? Uma situação interessante é que, levantando aquela possibilidade que a gente tinha há 15, 10 dias atrás, se fosse o Atlético de Cajazeiras que pegasse essa vaga, caso o Fortaleza tivesse ido para a Copa, para Libertadores, a gente podia apostar um perpetão com casa cheia, pelo menos, né? Se fosse em Cajazeiras, coisa que a gente não consegue nesse momento apostar pro Amigão no jogo do Campinense contra o Atlético Mineiro. Eu queria provocar Edgley Lemos perguntando o seguinte: quem é mais favorito? Botafogo de João Pessoa contra o Atlético da Bahia ou o Atlético Mineiro contra o Campinense? Felipe, Botafogo, né? Nessa questão de favoritismo aí, até pelo adversário, né? O Atlético de Alagoinhas, ainda que seja um adversário que seja difícil de enfrentar lá no interior da Bahia, acredito que o Botafogo, com o investimento que tem, enfim, o time já com um trabalho vai para a sua terceira temporada, acredito que consiga a classificação, né? Embora a gente tenha que se lembrar também daquele fatídico ano que o Botafogo enfrentou o São Raimundo, Francisco. não foi, Pedro? Lá no São Francisco. São Raimundo é o outro. O São Francisco e foi eliminado, né? Então, assim, fica óbvio na lembrança do torcedor de pegar um time assim mais desconhecido logo na primeira fase e cair, mas eu acredito que o contexto todo do Botafogo em 2019 leva a crer que é o favorito. E só para falar um pouquinho de bufunfa, né, dinheiro,
O Campinense, você falava aí, Felipe, da renda, né, que talvez não saia tão favorecido assim por conta da falta de tanto apelo, o jogo ser contra o Atlético Mineiro, mas o Campinense já garante, pelo menos por participar da primeira fase, 525 mil da Com cota, base né? no ano Isso, já passado, que ele né? está Aliás, no grupo 3. Isso, com Esse base no ano ano ainda, passado, né, a na tendência é verdade. que aumente um É. pouco mais para esse ano. É isso. Isso. Então, assim, e também pelo lado do Botafogo, com base nesse ano, a tendência é que receba um pouco mais de 920 mil. Recebeu esse ano por jogar a primeira fase, aí agora em 2020, pode ser que tenha essas cotas aí aumentadas, né? É curioso que até o momento não foi revelado, né? Porque geralmente logo após o sorteio, a CBF costuma divulgar já os valores que serão pagos Ô, Felipe, em cota, posso dar né? opinião sobre essa sua pergunta também? óbvio, meu amigo. Olha aí, eu concordaria com o Edgley em muitos outros anos, viu? Acho que também colocaria o Botafogo pegando o menor, sendo mais favorito do que um time de Série A enfrentando o Campinense. A preço de hoje, sendo bem sincero, eu discordo de Edgley. Eu acho que o mais favorito aí, no caso, é o Atlético Mineiro. Eu vejo que a disparidade, mesmo se a gente trouxer para uma lógica proporcional, digamos, do Botafogo para o Atlético de Alagoinhas, é um time de Série C contra um time de Série D. Tudo bem. Oi. Sim, Pedro, é só que eu só considerei, no caso, os times paraibanos, né? Eu acabei Ah, me tá, esquecendo tá. de Porque eu acho que a considerar pergunta dele foi o nesse Atlético sentido, né? Mineiro na jogada. Mas falando dos times paraibanos, Ah, claro. Mas obviamente assim, o eu acho o Botafogo Atlético é o Mineiro mais mais favorito. favorito do que o Botafogo é para o Atlético de Alagoinhas. Acho que o Atlético Mineiro para o Sim, Campinense é o Atlético Mineiro. Porque hoje a com disparidade está certeza. muito grande, né? O Campinense hoje é um time de Série D e que também não é aquele Campinense que já investiu muito em outros tempos, ou investiu mais do que investe hoje. Então acho que a disparidade nesse confronto do Atlético Mineiro é maior do que no confronto do Botafogo. Eu vislumbro mais uma facilidade hoje da zebra acontecer em Alagoinhas do que em Campina Grande. Você então você tá invertendo a resposta conforme a pergunta, né? Eu perguntei quem era mais favorito, Botafogo contra o Atlético Baiano ou o Atlético Mineiro contra o Campinense. Aí você respondeu de trás para frente. Você está dizendo que é mais fácil ter uma zebra em Alagoinha do que acontecer uma zebra no Amigão, que no final das contas dá no mesmo. Eu também concordo com essa perspectiva. Para completar, acho que Edson Concordo também. pode falar sobre isso também. Pronto, bacana. Então, a primeira votação está encerrada. Não, aí, então, é que eu tinha. Não, é que eu tinha entendido. Eu entendi de outra forma a pergunta, mas de fato, a perspectiva do Atlético muito mais favorito do que o Botafogo diante do Atlético de Alagoinhas acho que é prego O batido de ponta Campinense virada aí. que em mais uma temporada está reformulando tudo, né? Do goleiro ao ponto esquerda, comissão técnica, até inclusive a diretoria. Então, a Raposa para 2020 é uma total incógnita. A gente não sabe se Canindé vai repetir o que ele fez em 2013, quando ele também juntou jogadores até certo ponto desconhecidos, porém numa situação bem diferente dessa, né? Porque aquele elenco do Campinense de 2013 tinha uma cara ou outra que você conhecia. Já esse ano não. Por mais que o torcedor que acompanha muito futebol, que faz agendamento de jogadores e tal, conheça uma cara ou outra, por mais que tenha um Pantera, que tenha um Fábio Júnior, mas é um elenco que eu acho que dos últimos anos é o que tem mais caras desconhecidas da nossa realidade. Então, fica essa expectativa se Canindé vai conseguir fazer, extrair o time desse elenco. Ô Felipe, e até a condição do Fábio Júnior apareceu mais uma pulguinha atrás da orelha, né? Isso. Agora tem a Depois questão de da 7 documentação, anos, né? o cara ia Que atrás. ele. Pois é. Pois é. E ele, principalmente pelo fato de que ele abandonou, né, o contrato dele lá no Egito, no Al-Ahly, na época, né? Então, tá até em suspenso essa questão aí. Vamos ver como é que se desenrola nas próximas semanas, né? Porque no final Salvo das engano, contas, acaba que se o Campinense
demorar para acertar essa questão da documentação, ele vai continuar treinando e acaba correndo risco, entre aspas, de quando ele de fato entrar em campo, já tá na ponta dos cascos. Né? A demora também vai se dar por conta da janela, né? Que tem que abrir a janela, se eu não me engano, só abre em meados do mês de janeiro, então nem que o Campinense quisesse e o Campeonato Paraibano começasse agora, ele teria condições burocráticas de colocar Fábio Júnior à disposição do técnico Oliveira Canindé. Já o Botafogo de Evaristo Pisa, não sei como é que vocês enxergam o Belo para esse 2020 no aspecto da Copa do Brasil, que só começa em fevereiro, né? Mas de reformulação em reformulação não tem nem o que se comparar com a do Campinense. O Botafogo reformulou, mas também não reformulou tanto quanto a Raposa lá do Alto da Bela Vista. Reformulou bem pouco, na verdade, né, Felipe? Foram mais de 10 atletas que permaneceram. Foram 14, né? Exato. Mais do que um time, né? Não só um time, mas algumas reservas. E isso coloca o Botafogo, pelo menos na nível Paraíba, pelo menos, que sai um pouco na frente. Além do investimento que é maior, tem essa questão da base. Falando da Copa do Brasil, rapidamente, novamente, é a questão de que é favorito, vai jogar para passar da primeira fase para conseguir a próxima cota, que é a da segunda fase. E aí, meu velho, é saber que o patamar dificilmente vai passar disso, né? Esse ano acabou passando, conseguiu tirar o Tombense que já tinha feito uma vitória sobre o Sport no confronto que se esperava o Sport passar. Então pegou o Tombense, pegou um time que não é tão tradicional, acabou passando nos pênaltis, mas nesse ano a tendência, digamos assim, é se passar do Atlético de Alagoinhas e enfrentar o Fluminense. E aí tem um detalhe, né? Se o Campinense passar de fase e se o Botafogo passar de fase, nos dois casos, se acontecer essa passagem aí para a segunda fase, os paraibanos vão jogar fora de casa. E aí o Belo enfrentaria o Fluminense fora de casa, numa condição em que ninguém jogaria pelo empate. O empate seria pênaltis, mas jogando o jogo único novamente fora de casa. Então é um cenário bem complicado aí, caso, claro, o Fluminense passe para a segunda fase. A partir da terceira fase, Pedro, é sorteio, né? E volta para o jogo de ida e volta também, né? Que é justamente onde o Botafogo foi eliminado esse ano para o Londrina. Aquela condição de ida e volta, que é bem mais importante, assim, melhor para o time. Acontece um novo sorteio para definição dos confrontos e as partidas passam a ser jogadas no modo ida e volta. Superado Felipe, só para complementar, com essa situação do possível encontro com o Fluminense na segunda fase, aí tem que ver como é que o planejamento do clube vai se adequar a isso, porque a gente sabe que não é um confronto em que o Botafogo teria tranquilidade para passar ou teria iguais condições para passar, mas o fato é que no começo do mês o Leandro Vanderlei, em entrevista com a torcida, disse que a expectativa do clube na Copa do Brasil era de passar pelo menos da segunda fase, chegar na terceira fase, assim como aconteceu nessa temporada, até para se adequar em termos de arrecadação, para planejamento financeiro, etc. Agora eu acho que vai ter que mudar um pouco aí essa situação para o Botafogo não aí é bom meter os pés pelas... fazer o planejamento de novo. E isso para meter os pés e contar com o dinheiro, com o carro na frente dos bois, né? O ovo no fiofó da galinha. Era isso que eu ia falar mesmo, mas eu preferia evitar. Não, mas aqui pode falar, Elson. Aqui no podcast pode falar. Acho que você pensou que estava na Nova Correio, que lá poderia não falar. Mas aqui pode. Contar com o ovo dentro do fiofó da galinha. A verdade Pronto, tudo certo. Eu acho que a pauta da Copa do Brasil está superada e aí a gente passa para a segunda pauta desse programa, que é o programa de sócio-torcedor, ou os programas de sócio-torcedor do Botafogo e do Campinense, que foram os clubes que até agora lançaram os seus projetos para a temporada de 2020. O 13... o sócio financiador, né, Felipe? Como dá para entender. Isso. O 13 ainda não lançou o seu projeto para 2020, o que deve acontecer nas próximas semanas, mas como a gente está trazendo a pauta para agora, então a gente vai discutir mais sobre essas situações de Campinense e Botafogo, e eu já vou adiantar a minha opinião, que é bem bruta, sabe? É bem sobre sócio-torcedor, sócio-financiador, como queiram chamar. Eu sempre tive uma opinião bem cética em relação a esse assunto, porque
apesar de, ao longo dos anos, ter amadurecido mais e ter visto que, por exemplo, nesse deficitário ano de 2019 para o Campinense, queira ou não queira, o programa de sócio-torcedor do clube conseguia arrecadar uma quantia X por mês que livrava alguma despesa do Campinense. Há de se reconhecer isso. Mas, ainda assim, eu não vejo, ou eu não concordo que os nossos clubes desperdicem energia no sentido de investir em programa de sócio-torcedor. Porque eu ainda acho que tem outras prioridades para os clubes, por exemplo, gastarem essa energia e tentarem se estruturar, como, por exemplo, categoria de base. E aí eu coloco fora disso o Botafogo, né, que em relação a 13 Campinense está bem na frente nesse aspecto. Mas, por exemplo, tratando de 13 Campinense, eu acho que ao invés de você canalizar suas energias para querer focar uma ideia, querer impor ao torcedor esse programa de sócio-torcedor, você poderia tentar fazer qualquer outra coisa. Por que eu digo isso? Pela escala de adesão que esses programas têm. Nunca são grandes escalas, sempre são os mesmos clientes. E aí eu acho até que poderia mudar o discurso. Ao invés de sócio-torcedor, ser sincero com o aficionado. Você dizer assim, é sócio doador. Aqui você vai doar X por mês para ajudar o clube, porque a gente não vai ter como lidar qualquer contrapartida. Ou então faz um carnê com venda de ingresso. Isso, exatamente. Agora, chamar de sócio-torcedor, gastar com mídia, com propaganda, gastar literalmente energia. Contratar a empresa para fazer divulgação do programa. Exatamente, por um programa que, no fringir dos ovos, no final das contas, não vai dar tanto resultado assim. Então, eu sempre fui muito cético em relação a isso, embora, para ficar bem entendido, eu admito que, realmente, pegando o caso do Campinense em 2019, o programa de sócio-torcedor, feito nas coxas, na raça, na barriga mesmo, acabou que ofereceu ao rubro-negro a possibilidade de aqui e acolá bancar uma despesa com o recurso proveniente desse programa. Mas Ellison e Pedrinho e o próprio Edgley estudaram mais esses temas e aí vão falar de valores, vão falar de detalhes sobre esses programas, mas eu já fiz questão de adiantar logo minha opinião um pouco cética sobre esse assunto, porque realmente quando eu faço comparações, por exemplo, com os times de Recife, Recife é uma cidade 3 vezes maior do que Campina Grande, ou 4 vezes maior do que Campina Grande, e você vê Sport com 20 mil, 30 mil sócios, o Santa Cruz com 10, 14 mil sócios, o Náutico até um tempo desse tinha só 5 mil, depois fez uma campanha boa, ultrapassou dezenas de milhares de sócios. Proporcionalmente, quando você faz essa comparação com Campina Grande, aqui em Campina Grande a gente nunca conseguiu, eu pelo menos não tenho essa informação de que um time tenha conseguido colocar mais de 1.000 sócios torcedores pagando em dia. Então eu acho que realmente é melhor canalizar no estado mesmo, né? Pronto, gastar energia com outro projeto. Eu vou deixar vocês à vontade para falar sobre o tema, porque vocês estudaram mais e têm mais números, mais dados para ouvir. Não, mas só pegando esse teu gancho para que aqui na própria Paraíba, o Botafogo que chegou, diria que até mais longe, conseguiu até os últimos números que eu tive acesso, né, conversando com o André Rezende, que fazia parte da equipe de mídias sociais do clube, me falou que o último número atualizado que ele teve foi de 2.700 sócios, né? Então, assim, você ainda tem que considerar a inadimplência, porque nem todo mundo paga no cartão do mês e está lá debitando todo mês do seu cartão, da sua fatura. Tem uma parcela também que escolhe pagar de outras formas, e aí acaba gerando a inadimplência. Então, aquele dinheiro que, em tese, você contaria fácil, seria uma fonte de receita certa, nem sempre é certo. Você mencionou aí o Sport lá em Recife, com 20 mil sócios, mas outro dia eu vi no Twitter o Cássio Zirpoli comentando que apenas 5 mil estavam lá. Então, assim, às vezes acaba sendo uma pegadinha, né, o plano de sócio-torcedor. Acho que a minha questão sobre os planos de Botafogo e Campinense é o total
deslocamento da realidade de aumentar o valor de um clube que só oferece ingresso, basicamente, para os torcedores, porque tem desconto em loja, não sei o que, mas é um desconto ínfimo de 5%, 10% em lojas que não são muito conhecidas ou frequentadas. No caso do Botafogo tem 10% de desconto no preço da camisa, que aumentou de 160 para R$ 200, pelo menos até esse primeiro momento. Em um cenário que o país passa por uma dificuldade financeira muito grande, que o salário mínimo vai aumentar 3% de um ano para outro, e você aumenta o sócio torcedor, por exemplo, da arquibancada sombra masculino, aumenta em 25%, para essa pessoa não ter quase nenhum benefício, a não ser a troca por ingresso durante os jogos. Mas até essa troca por ingresso dá para questionar com benefício, porque depois do Paraibano, o time só joga a Série C do Campeonato Brasileiro e você vai jogar duas vezes, 3 vezes por mês, no máximo em casa. Então, até financeiramente pode não compensar, porque você paga R$ 50 se você for para 3 jogos, por exemplo, na arquibancada sol, em vez de ir na arquibancada sombra, você vai pagar R$ 30 média, enfim, ou 50, ou 60, se for 20 o preço inteiro. Então, se for em 2 jogos, você paga R$ 40 em vez de pagar 50 para ser sócio. Então, não é uma coisa que realmente não faz muito sentido. O Campinense também aumentou o preço de sócio torcedor. Acho que Pedro tem as informações um pouco mais claras do que o Campinense, ele tem estudado melhor. Mas acho que realmente não faz muito sentido. Então, é como o Felipe falou, era melhor abrir o jogo e dizer que é um plano para você contribuir com o clube esperando um pouco a coisa em volta, do que fazer todo esse alarme. Vamos fazer um plano de sócio bom para atrair torcedor, vamos se associar e não sei o quê, porque o apelo realmente não tem benefício quase nenhum para quem se associa. Então, acho que o dirigente do Botafogo, do Campinense, que tem uma vida financeira um pouco mais tranquila, até desconhece a realidade ao aumentar tanto o valor do preço da associação do torcedor com o clube. Então, acho que eu realmente não consigo entender, vejo pouquíssimo benefício para quem quer se associar e, enfim, é bem inexplicável o que aconteceu nesses 2 clubes que já lançaram seus planos para a próxima temporada. Acaba virando só um modismo, né, Elson? Não, porque os times do Sul e Sudeste estão criando o plano de sócio-torcedor, a gente vai criar também, porque a gente tem torcida, a gente vai e se fizesse como o Vasco, só para complementar, por exemplo, que fez um Black Friday que vai durar até o Natal. Isso. Aí, com planos a partir de 5 e 12 reais, você teria uma arrecadação. O Vasco, por exemplo, subiu de 30 mil para 70 mil nos últimos números informados de sócios torcedores, baixando bastante o preço. Mesmo baixando o preço, ele fez um plano mínimo que dura 6 meses, então você pagava pelo menos esses 6 meses antecipadamente. Isso. Então isso já garantiu pelo menos 4 milhões e meio de reais para o Vasco. Obviamente o Botafogo não ia conseguir 150 mil sócios torcedores de uma vez só, ou o Campinense. Mas se você baixasse o preço e fizesse um planejamento de pagamento antecipado e tudo mais, poderia ser muito mais útil ao clube do que fazer essa festa todinha para lançar algo que não beneficia de fato o torcedor. Eu, particularmente, eu sou a favor dos planos de sócio. Eu acho que é uma coisa que os times têm que fazer, têm que estruturar, têm que estudar, porque eu acho que é uma demanda realmente que é importante, tanto do ponto de vista financeiro, como eu acho que é importante você colocar o torcedor próximo da construção de todo crescimento. Meu ponto sobre o sócio-torcedor, sobretudo aqui na Paraíba, eu tenho 2 broncas. Uma tem a ver, evidentemente, com a questão da qualidade dos planos, né? O sócio-torcedor aqui na Paraíba não tem tantas vantagens, não tem tantos motivos para você se associar, e o clube compreende sempre que o torcedor tem a obrigação de ser sócio, e que o torcedor verdadeiro tem que ser sócio. Eu acho que não deve ser assim o caminho. Eu achei que o Botafogo foi altamente insensível com a questão do país, com o que o país vem vivendo, e aumentou alguns planos, planos que eu ainda acho que são bons, sinceramente, são financeiramente rentáveis e financeiramente acaba fazendo com que o torcedor economize, pelo menos na época em que o Botafogo e que o clube está jogando. Eu não acho que são planos ruins, sinceramente.
mas também não tem tantas vantagens e fica só aquela questão de ingresso, de um ou outro desconto em lojas e nos produtos do clube. Outra acessibilidade do Botafogo foi aumentada de 160 para 200 a questão do valor, do preço da sua camisa. Então, o Botafogo, meio que, na minha opinião, está meio descolado, como o Elson falou, da realidade. O do Campinense... E isso porque que você lançou dá uma pelo marca menos uma própria, ideia de que né, possa Pedro? ser mais barato. O que em tese... Exatamente. E assim, só pegando um pouquinho do que tu falou, eu sou a favor também do plano de sócio. Agora que Isso. ofereça ao Como é uma relação comercial, tem que vantagenzinha ser vantagem para os dois lados, né? Não só para o clube. Exatamente. Senão fica nessa questão de ser apenas um jeito de você Pros financiar dois o clube lados, se aderindo ao plano, mas sem ter muito benefício em troca. E eu penso também que a relação não deve ser só do capital, tem que ser também uma relação, pelo menos na minha visão, como eu falei, da aproximação da torcida para a construção do clube em todos os aspectos, inclusive político. E isso acho que é o grande calcanhar de Aquiles, porque os clubes aqui da Paraíba só querem que os torcedores deem dinheiro, né? Não querem que os torcedores participem do ponto de vista prático da construção. De um modo geral, que tá um os clubes pouco do país mais inteiro, né, Pedro? mudando isso aí, tá um pouco devagar, mas tá acontecendo. E o Campinense, que eu acho que tá mais deslocado ainda da realidade, né? Que são mais caros. O setor mais popular do futebol paraibano, pelo menos em Campinas e João Pessoa, que tem estádios não só semelhantes, como praticamente iguais mesmo, é a Arquibancada Sol. E o preço lá do sócio do Campinense é R$30 por mês para a Arquibancada Sol. Isso seria um valor de desconto muito pequeno se você for fazer o cálculo dos ingressos para a vantagem de ser sócio. Então, no meu ponto de vista, o grande problema é esse, como é tratado os sócios, os programas de sócios. Porque eu acho que poderia ser muito melhor, poderia ter um estudo melhor, uma estruturação melhor, Pedro, o que não acontece aqui na Paraíba. no caso do Campinense, o torcedor paga R$30, no plano Penta, né? Que chama plano Penta, se eu não me engano. Isso. Aí ele tem a gratuidade da geral. Eu não gosto de chamar arquibancada só, porque quando eu joguei à noite não tem sol, né? Eu chamo. É sério, eu sou muito cri-cri com isso. Eu chamo arquibancada geral, porque a geral é de dia e geral à noite. Arquibancada só é só de dia. Mas o torcedor, enfim, o torcedor se popularizou realmente a chamar sol e sombra, tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa. Mas o torcedor paga R$30 e tem acesso gratuito à arquibancada geral, não é isso? Isso, exato. Se o clube fizer 2 jogos como mandante no mês, tá pago. Porque... Se for R$15, né? Que normalmente é, né? Não, normalmente é R$20, né? Ah, tá. Então, isso, de certa forma, pode ser tratado como vantajoso do torcedor. Você paga R$30, assiste 2 ou de repente até 3 jogos, né, do time por mês. Porém, essa realidade só vai até abril, maio, junho. O Campinense esse ano parou no começo de julho. Aí é onde o clube ganha dinheiro e o torcedor não ganha vantagem. Por quê? Isso. Esse ano, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Caiu lá na fatura do cartão do cara, R$30. Sócio torcedor do Campinense. Ele usufruiu de quê? Então, é nesse ponto que eu bato. Ou você muda o discurso, diz, o nome do programa é sócio doador. Ou para com Ou oferece mais coisas, né? Também. Não tem condição. O pior é isso, Pedro. Não tem condição de oferecer mais coisa. O Campinense tem uma dificuldade incrível e histórica de oferecer para o torcedor a camisa para vender. Tem uma loja que foi reformada, que ficou uma estrutura muito boa, é localizada no centro de treinamento do clube, etc e tal. Mas esse ano de 2019, por exemplo, numa semana que foi bem positiva para o Campinense, depois daquela classificação heróica lá em Cajazeiras, o torcedor chegou no outro dia para comprar uma camisa do clube e não tinha na loja. E se tinha, era tamanho grande demais ou pequeno demais, não tinha o modelo que o torcedor queria. Sempre existiu esse tipo de dificuldade. Então, eu não sei se eu estou conseguindo expor bem o meu ponto de vista, mas ao cabo e ao fim, o que eu quero dizer é que, em se tratando especificamente do Campinense, que é o que eu conheço um pouco mais profundamente,
tem tanta coisa para se ajeitar, que por exemplo, não veria a execução de um projeto de sócio-torcedor como prioridade. Eu tentaria gastar essa energia ou esse investimento em uma outra situação, como, por exemplo, vamos elaborar aqui uma logística de venda direta de produtos do clube com mais eficácia? Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer para garantir número X de camisas, de shorts, de agasalhos, disso, daquilo, souvenirs, para a gente ter sempre um estoque abastecido na loja e para aproveitar uma empolgação de semana de clássico, para aproveitar uma empolgação de jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Eu preferia isso, por exemplo, como prioridade do que você investir, gastar energia, repito, com o programa de sócio-torcedor. Eu acho. E outra, né, Felipe? E outra, já que é só oferecer a vantagem do cara assistir os jogos, ter acesso a geral, a arquibancada principal, faz como a Elson sugeriu anteriormente, elabora um programa de carnê de ingressos para, sei lá, os 10 jogos. Pro Paraibano, faz pro Paraibano direto. Você compra até o dia, sei lá, isso, exatamente, até o dia, sei lá, dia 15 de janeiro, no campeonato, se você adquirir, você vai pagar, entendeu? Mas assim, de uma forma que ofereça uma vantagem de fato ao torcedor. Porque se você paga R$30 todo santo mês, vai dar o quê? Vai dar, vamos dizer, R$360 no final do ano. Que você pagou para esse plano de sócio-torcedor, para ter acesso à arquibancada geral. Aí você só tem isso de vantagem, meu amigo, é melhor você fazer essa questão do carnê. É mais sincero, é mais honesto com torcedor. Eu queria tocar só em duas pautas aqui para encerrar esse ponto sobre os clubes, Botafogo e Campinense, que a gente estava falando do plano de sócios, da situação do Campinense, por exemplo, ter feito o lançamento dos seus uniformes, até bonitas as camisas, usando duas meninas bem bonitas como modelo, mas se você for procurar a camisa feminina da Raposa para comprar, você não vai encontrar, porque a fornecedora não oferece o material para a mulher, o material específico. Então são só as camisas masculinas. Então acho que é um ponto que já não cabe mais usar a figura da mulher só como um cabide para vender camisa. E outra situação é a do plano de sócio do Botafogo ter sido apresentado em um panfleto em que são vários planos e tudo mais, só que nenhum deles coube uma pessoa negra para representar o torcedor do Botafogo. Então, num país que a gente tem mais de 54% da população negra, se você for na arquibancada do Almeidão, você vai ver muito negro presente. Então, parece ser mais um deslocamento da realidade dos dois clubes, que poderia ser algo melhor visto. Então, para fazer as coisas de bolo, é simplesmente melhor não fazer ou fazer outra coisa, como disse Felipe, porque esse tipo de coisa aí pode passar desapercebido ou ser pouco notado, mas eu acho que já passou da hora dos clubes aprenderem a lidar melhor com essas questões. Eu acho que até você pode usar mulher, o que quer que seja, Elson, para atrair cliente, né? Para vender. Desde que, no mínimo, você coloca o produto à disposição. No caso do Campinense, a camisa, nem a camisa a masculina tem para vender. Você vai perguntar na loja, a previsão é chegar em janeiro. Aí você acaba perdendo o boom do evento de lançamento, etc. Enfim, é tanta coisa para se discutir, como a gente está discutindo aqui, que aí eu vou repetir mais uma vez, redundantemente. É por isso que eu não concordo com a energia que se gasta para elaborar e colocar em execução essa história de programa de sócio-torcedor. Mas, superada essa pauta, a gente entra na reta final do programa para falar do clássico dos maiorais dessa terça-feira, dia 17 de dezembro, quando o Campinense de Oliveira Canindé vai ser mandante, né, no amistoso contra o 13 de Celso Teixeira. Esse, entre aspas, mando de campo foi definido através de sorteio e, assim como aconteceu ano passado, em 2018, o Campinense vai ocupar tradicionalmente o mesmo local onde costumeiramente fica quando é mandante, ou seja, no vestiário número 1, à direita das cabines de imprensa, e o 13 no vestiário número 2,
à esquerda das tribunas do estádio Governador Hernani Sátiro do Amigão, como sempre aconteceu desde março de 75, quando o Amigão foi inaugurado. Aí, uns anos desses para trás, tentaram mudar essa tradição e quando o 3 é mandante vai para o vestiário que tradicionalmente é do Campinense e vice-versa, fica aquele sarapatel todo, a polícia tem que mudar a logística de segurança, enfim, uma coisa que eu nunca concordei e sempre vou criticar. Mas enfim, para esse clássico de terça-feira, dia 17 de dezembro, o Campinense fica à direita, o 13 fica à esquerda, as torcidas vão ficar tradicionalmente, cada uma no seu posicionamento. E aí, galera, desportivamente, tem algo a se comentar ou é apenas um amistoso caça-níquel, que eu até concordo que seja tratado assim, e se não for tratado assim, mas é a verdade, os clubes, nesse sentido, estão corretos em sentarem, conversarem e definir esse amistoso, porque, de certa forma, precisam arrecadar, e é mais do que justo que se faça um amistoso como esse. Não que não seja o único intuito, a única ideia, mas eu, pelo menos, vejo mais como um amistoso para arrecadar do que como um amistoso que tenha valia para análise técnica ou preparação em si dos clubes. Tanto é que o próprio Celso Teixeira se colocou contra, né, o amistoso. Eu acho que, sinceramente, concordo contigo, Felipe, no sentido de que serve para as duas coisas e acho que servir para as duas coisas estão os dois clubes muito corretos em fazer um amistoso agora, que pode render um pouco de grana aí nesse momento, que já não tem muita receita mesmo, que é a pré-temporada, e vai servir, claro, evidentemente, para os dois técnicos olharem seus times, olharem seus elencos e se ambientarem com o clássico, com um estádio com mais gente acompanhando, o clima de rivalidade que, se não acontecer muito, vai ter de alguma maneira ali, vai estar ali. Eu acho que as duas equipes podem tirar coisas boas e ruins, as duas comissões técnicas vão ver isso tudo muito bem. O que eu acho que esse clássico não pode servir de maneira alguma é para pressionar ninguém. Quem quer que perca a partida, se alguém porventura perder, essa partida não pode ser uma coisa fundamental para qualquer análise inicial aí de elenco ou de comissão técnica. Então eu espero que as diretorias tenham tranquilidade nesse sentido, porque é um início de trabalho, eu acho que tem que dar paciência. Mas é bom a gente convocar, inclusive, as duas torcidas para irem para o campo, que é importante ajudar seus clubes nesse momento, um momento de pré-temporada que quase não tem receita, né? Por ser um amistoso e com dois times longe de estarem preparados para o Campeonato Paraibano, é só um início de preparação de pré-temporada, já deixo aqui registrado que eu não gostei do preço dos ingressos, mas esportivamente falando, acho que é uma boa preparação para os dois. Acho que não sei se o Celso Teixeira vai ter condições de colocar boa parte dos bons reforços que foram anunciados essa semana, né? O clube perdeu o William Goiano, acabou trazendo o Rafael Araújo e o Dão para a zaga. Trouxe o Edson para lateral e fechou camisa 9 com o Frontini, 38 anos. Já não. Sobre essa contratação, já tenho minhas dúvidas. Por questão de idade, desempenho e tudo mais, eu não. Acho que é uma queda bem grande para você que teve o Eduardo na Série C do Campeonato Brasileiro desse ano. Por mais que a idade seja a mesma, mas o desempenho do Eduardo, pelo menos o camisa 13, foi melhor do que o do Frontini nos últimos anos nos clubes por onde passou. E o Oliveira Canindé, eu já não sei se ele não começa pressionado se não conseguir um bom resultado, né? Porque o time já perdeu o amistoso na semana passada para a equipe do Náutico lá de Lagoa Seca, né? Apesar de ter gostado do desempenho dos jogadores. Mas é isso que Pedro falou, que as duas diretorias tenham sabedoria e paciência para saber que isso não tem absolutamente nada, para não colocar todo esse planejamento para 2020 em risco em caso de um insucesso no clássico. Sobre o clássico, esse primeiro clássico dos Maiorais de 2020, né? Tem pouco a se falar ainda, né? Só sobre a expectativa Fábio Júnior joga, da estreia de alguns reforços do 13, como... pois é, né? Eu acho que ele vai alguns minutos. Viu? Será que ele vai estar bem fisicamente? Né? E assim, só lembrando, né, para o torcedor mais que seja mais adepto do tapetão, esse jogo não vale para tentar tirar ponto do Campinense na temporada, não, viu? Então, Fábio Júnior, se entrar em campo, como amistoso, não, se fosse em campeonato, ele ainda não vai valer regular, para tirar né? ponto do Campinense. Ele pode jogar, então vamos ter calma que ele pode jogar.
Pois é, vamos devagar que o Santa é de barro. E concordo com o Ellison, né? Acho que quem entra mesmo mais pressionado é Canindé, porque teve esse desempenho aí, esse resultado, na verdade, ruim contra essa equipe amadora lá de Lagoa Seca, e aí a torcida já fica naquela, né? Ih, rapaz, como é que vem o Campinense para essa temporada? Então, assim, é muito mais um jogo para movimentar a renda dos dois clubes, na expectativa de levar um bom público ao Amigão. E além de ajudar os dois clubes, ajudar também o Hospital da FAP, né, que vai estar sendo beneficiado aí com uma parte da renda desse jogo. Mas sobre o que pode rolar de desdobramento a partir desse jogo para a temporada, eu acho que a análise tem que ser mínima, né? Vocês Não falando serve, como o sobre Alisson esse falou, jogo para treino do pressionar ninguém. Campinense contra o Náutico Clube do Retiro, da simpática cidade de Lagoa Seca, pelas informações que eu pude apurar, foi. Mas o Felipe, se a Lagoa é seca, como é que Boa, tem Ed. um clube náutico? Mas brincadeiras à parte, pelo que eu pude apurar com algumas pessoas que foram assistir o jogo, o gol do time da casa foi consequência de um peruzaço do Pantera. Ixi. Bola na Ih, área, rapaz. Natal ele chegando, foi né? tentar fazer aquele abraço de bola, como se diz, ela espirrou e acabou entrando. O E disse que Pantera foi foi... caçar a borboleta e engoliu o peru. É uma questão totalmente E, da fauna brasileira, né? e aí, mas eu conversei com pelo menos 3 torcedores que foram pro jogo, disse que o campo muito ruim, né? Gramado quase não havia, era mais terrão mesmo, a poeira subindo o time visitante se limitou a poucos ataques, conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, aí tomou pressão o resto do jogo, bola atrás. Não, e aí acabou, mas aí acabou Jogou por uma vencendo o bola, né? jogo e tanto que a declaração do Oliveira Canindé de avaliar positivamente o desempenho, óbvio, sem avaliar o resultado, bate mais ou menos com o que eu vi de relato dessas pessoas sobre esse jogo. É um time novo, um time que Oliveira Canindé está tentando formar, está tentando dar uma cara, está tentando dizer assim, eu tenho hoje um time titular, então é muito início de trabalho ainda. Imagino eu que o apelo de público para esse clássico dos maiorais amistoso de 2019 é menor do que o do ano passado. Eu acho até que a presença do torcedor vai ser menor, que a arrecadação, consequentemente, vai ser menor. É uma opinião. Eu não queria que isso acontecesse, pelo contrário, queria que o torcedor fosse, enchesse o Amigão, que todo mundo saísse ganhando, os clubes, a FAP, enfim, mas a expectativa que eu tenho é negativa nesse E sentido. numa terça-noite, né? Eu estou pessimista em relação à presença de público e ao interesse do torcedor mesmo de prestigiar esse clássico dos maiorais. Tomara que Ô, Felipe, minha opinião esteja completamente equivocada, pois não. você que acompanhou a Raposa trabalhando bem até a Série D desse ano de 2019, sua opinião pessoal mesmo quem você escolheria para o gol na briga com o Adilson? Quem você colocaria na frente? O Pantera ou o João Manuel? João Manuel. Pantera, Eu para acho que mim, eu é também terceiro tô lugar. nessa. Mas assim, eu pelo menos acho que o Pantera começa a titular com o Oliveira Canindé, viu? Eu acho Posso que até não. estar errado, mas acho que Titular é o começa. Adilson. Acho que Vamos ver Nesse aí. amistoso ele começou a titular e o Adilson entrou no decorrer do jogo, né? Teve esse problema aí também, né? Do gol, né? Que você tá dizendo. isso. Mas eu tenho quase que certeza que Oliveira Canindé não contratou Pantera para ser titular, não. Isso aí eu não vou afirmar categoricamente, porque afinal de contas eu não estou dentro da cabeça de Oliveira Canindé, né? Mas o bom senso e a lógica me fazem ter essa reflexão de que Pantera não foi contratado para ser camisa 1 titular do Campinense. Até porque a idade já está um pouco avançada, enfim. Quando a idade bate, principalmente para goleiro, é complicado. Mas então acho que a gente
pode se caminhar para a parte final, para o ocaso do programa 04 do Minutos Finais, né, minha gente? Ou vocês têm alguma coisa ainda a acrescentar? Agora falar das redes sociais e Coelho. Claro, sim. Não, eu tenho a acrescentar, porque o dia de sábado foi de muita felicidade. É Sei que o verdade, Felipe é verdade. não é muito fã da bola oval, o Elson também não, mas é preciso Tem que falar as respeitar. verdades. Apresentador, bota moral nesse negócio aí, apresentador. Tem que respeitar. Tem que respeitar o papai do Nordeste, entendeu? O João Pessoa Espectros. Tem que respeitar o bicampeão nacional do futebol americano. É um esporte ainda amador, mas que a gente vai cobrindo aí. Ontem tive a felicidade de cobrir pelo Globoesporte.com, fazendo o tempo real. Um jogo histórico que foi transmitido pela ESPN para todo o Brasil. E você pensar que 12 tava com muita gente, pô. Foi lá em Blumenau o jogo com mando de campo do Timbó Rex, uma equipe lá de Santa Catarina, de história parecida com o Espectros. Então, assim, só mandar os parabéns aí para que faz o João Pessoa Espectros, que é uma turma aguerrida que dribla as dificuldades de se fazer esporte aqui na Paraíba. A gente que cobre esporte, agora é sério, a gente que cobre esporte sabe que é difícil fazer esporte no profissional, imagina de forma ainda amadora, mas bem profissional na gestão. Então fica aí o parabéns para a galera que levantou a taça, a onça do Brasil Ball pela segunda vez. E as redes sociais? Primeiro, Felipe, eu queria dar um alô especial para o Turnertão e Cajazeiro, que seguiu e curtiu bastante o podcast depois da última pauta, né, sobre a análise dos times do Sertão. E também já passar a informação que hoje, no domingo, quem estava no programa, o Atlético ganhou do Darla Esporte Clube por 3-0 no seu primeiro mês da temporada, que teve gol do Marcinho. Já danças aí para a próxima temporada. Se quiser falar de gol, fale com o Marcinho. É isso aí. Exatamente. Mas aí para o pessoal que quer... Darla é esse time que tinha um canário exatamente. no escudo do Paraná. O Atlético Cajazeiro. Mas enfim, a gente agora tem a novidade de estar no Google Podcast, né? Finalmente aceitaram a gente lá. Então quem quiser pode ver a gente no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, no nosso site, no YouTube e no Ancho FM. E para seguir a gente nas redes é no Twitter e Instagram, Minutos_Finais, e no Facebook.com/podminutosfinais, e também pode acessar o site podminutosfinais.com.br. Então valeu. Um abraço para todo mundo. Estamos chegando ao final de mais um podcast Minutos Finais. Fui! Não vou querer, não. Eu vou levar você no jogo do Spectros. Você que agora tá aqui em João, eu vou levar você. Tchau.